Exportação de animais vivos. Vamos entender melhor este novo mercado e quem ele realmente beneficia. Eu sou Matheus Croc e você está assistindo mais um especial aqui no Não Seja Indiferente, então você já sabe. Roda a vinheta! Todos os anos, milhões de animais são exportados para os 4 cantos do mundo, seja dentro de aviões, caminhões, trens, até mesmo em navios. E quando falamos sobre esse tipo de exportação, o Brasil é pioneiro, principalmente na exportação de gado vivo. Entretanto, a gente não pode esquecer que porcos, aves e até mesmo cavalos estão nesse balaio. Porém, hoje a gente vai focar no boi em pé, como é chamado a prática da exportação de gado vivo. Mesmo estas exportações no ano de 2019 chegando a um valor de quase 500 milhões de dólares, valor 20% menor se a gente comparar com o ano de 2018, quando haviam sido exportados cerca de 621 milhões, cerca de 181 mil toneladas foram despachadas para países como Turquia e Iraque neste mesmo ano. Esses países são atualmente os que mais importam animais vivos do Brasil. Mas você sabia que nem sempre os países árabes ou muçulmanos foram o foco desta exportação? Nem sempre foi assim, pois a Venezuela, sim, a Venezuela, de 2008 a 2015 foi responsável por 74% do total de animais em pé exportados pelo Brasil. Isso segundo a consultoria Agrifato. E o estado do Pará representou 98% do volume de exportação em 2014. O estado do Pará, que sempre dominou, cresceu ainda mais a sua participação ou não? Cresceu, o Pará representou 98% desse volume, né? De longe aí é o estado mais representativo, vem crescendo também em volume e em participação. Ele era aí por volta de 90% das exportações em 2008 e agora 98% do total. Entretanto, com a crise na Venezuela, o perfil das exportações de gado vivo mudaram. Em 2018, por exemplo, a Turquia se consolidou como o maior importador de gado vivo do Brasil. Somente naquele ano foram mais de 546 mil animais exportados para este país. Já em segundo e terceiro lugar estão o Egito, que vem numa crescente constante de importação, e o Líbano. Mas por que se exporta animal vivo? Bom, são algumas razões apresentadas por esse setor. E entre os argumentos existe a necessidade de que esses animais devem ser mortos seguindo ali alguns preceitos religiosos, como a de não insensibilização, para que somente assim o consumo desses animais naqueles países seja permitido. Mas segura esse dedinho aí nervoso antes de xingar e generalizar tais povos. Porque se você acha que no qualquer abatedouro do mundo inteiro os animais eles são mortos ao som de músicas calmas, clássicas, sem qualquer sensação de dor ou sofrimento e desespero, você só está sendo xenofóbico. Eu sei que existem latentes diferenças, mas essa generalização de tais crenças não agrega ao fim desta prática. Porém, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Um outro argumento usado para a exportação de animais vivos é o atrativo em vender em dólar, sem precisar pagar algumas tributações dentro do país. E isto faz com que este setor lucre sem alguns percalços tributários. Se a gente contabilizar a questão dos impostos, né, a economia brasileira perde dinheiro. Na verdade, o Brasil perde dinheiro com a exportação de bois vivos, se a gente olhar do ponto de vista econômico. Mas enfim, o que aconteceu foi que esse setor que antes vivia no desconhecimento popular veio à tona quando duas organizações não governamentais conseguiram decisões judiciais que impediram que um navio carregado com 27 mil animais lá no Porto de Santos seguisse viagem à Turquia em 2017. E mesmo sendo liberado posteriormente, esse caso ele ganhou os holofotes da mídia. O caso do navio Nada, um dos maiores navios do mundo desse setor e que trouxe os ativistas ali para o Porto de Santos,
expôs as verdadeiras condições cruéis que os animais dentro desses navios são submetidos. E uma curiosidade, se assim a gente pode chamar desse caso, é que segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, o terminal onde mais de 50 mil bois vivos saíram com destino à Turquia naqueles últimos meses, não tinha sequer autorizações ambientais necessárias para fazer operações com carga viva. E tanto o Ecoporto quanto a empresa responsável pelos embarques foram multadas pelo Estado. Mas calma que a gente ainda vai chegar nos maus tratos aos animais. Porém, não é somente no bem-estar dos animais que este setor apresenta suas contradições, mas também quando escutamos os tais exorbitantes lucros ao mesmo tempo que esquecem de nos mostrar que nós temos que levar em consideração o enorme prejuízo na arrecadação de impostos. Uma associação do Mato Grosso do Sul que trabalha exatamente nesse setor de criação e desenvolvimento de gado expõe que existem importantes desvantagens na exportação de gado em pé e que devem ser consideradas. E esses dados podem ser encontrados no relatório intitulado Desvantagens Econômicas da Exportação Brasileira de Gado em Pé, do economista Dr. Reinaldo Gonçalves, professor titular de Economia Internacional do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Economia pela University of Reading, lá da Inglaterra. Abre aspas. A exportação de gado para o abate é uma atividade retrógrada e que traz inúmeros prejuízos para a economia brasileira. Assim como qualquer exportação de matéria-prima, faz com que o país deixe de gerar empregos, renda e arrecadar tributos. E este relatório ainda aponta que as perdas econômicas com este modelo de exportação de gado são de 14% a 27% quando a gente compara com a exportação de carne congelada ou resfriada, por exemplo. E se você acha que ele para por aí? Você está enganado. Além de apontar esta perca econômica, este relatório reforça o sofrimento animal, mostrando ali as graves lesões somado à alta taxa de mortalidade durante essa viagem. Ou seja, quem lucra mesmo com esse negócio são poucos fazendeiros que estão no topo desta cadeia produtiva. Não ajuda em nada na economia do país, no PIB, na geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia é nulo, é o comércio de colônia. Vender a matéria-prima para que se industrialize no exterior. E a gente não pode falar em exportação de gado em pé sem olhar para dentro dos navios que esses animais são confinados. Eu contei 23 bois em 18 metros quadrados, isso foi filmado porque tinha a metragem registrada na parede. E ali eles deverão permanecer pelo menos 15 dias em meio às fezes e urina que se acumulam devido à dificuldade de limpeza. Mas calma que a gente vai falar melhor sobre esses navios. Ou seja, os valores gigantescos que este setor aparentemente movimenta podem mascarar uma realidade muito distante da que é vendida para nós. Além desse déficit tributário, outro fator importante é o impacto ambiental local por onde esses animais passam antes ali de serem embarcados. Pois além da sujeira e do mau cheiro, o aumento de tráfego desses caminhões também prejudica os moradores daquela região. No caso do navio Nada, por exemplo, carretas viajaram mais de 600 quilômetros, algumas delas por mais de 5 dias, e chegaram tudo ali no porto da cidade de Santos. Você já parou para pensar o transtorno que isso pode causar? E não vai achando que é só chegar ali, carregar, descarregou, rapidinho, tá legal. Não. Em 2020, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, para o carregamento do navio Barder 3, foram 29 horas entre a primeira inspeção até a liberação para começar o carregamento dos animais. Esse carregamento ainda que levou 3 dias para ser finalizado. E só assim poder seguir viagem para o Líbano. E aqui vale fazer uma ressalva muito importante. Conforme aponta o parecer do procurador Sérgio Monteiro Medeiros, sobre as 27 mil cabeças de gado ali que a Minerva trouxe para o Porto de Santos, cada caminhão transportando 40 bois deixa um rastro de mais ou menos meia tonelada de esterco. E como foram cerca de 675 caminhões, isso corresponde a cerca de 337.500 quilos de esterco despejado pelas estradas, ruas da cidade por onde esses caminhões passaram. E olha que isso só se refere ali entre o local de embarque até a quarentena e o terminal portuário.
E já que estamos falando de impacto ambiental, não vamos esquecer aqui nem das carcaças dos animais mortos, das fezes, da urina contaminadas com antibióticos, vacinas e hormônios que são despejadas diretamente nos oceanos. Só para você terem dados, o transporte de 20 mil cabeças produz pelo menos 560 toneladas de dejetos todos os dias. Ou seja, em 20 dias de viagem serão 11.200 toneladas de cocô e xixi. E muito menos vamos deixar de citar aqui os acidentes que repentinamente ocorrem, seja deixando a embarcação dias em alto mar sem suprimento, como o terrível caso das mais de 14 mil ovelhas presas num barco naufragado no Mar Negro, lá na costa da Romênia, onde após 5 dias de resgate foram somente salvas 254 ovelhas. Seja também em acidentes que afundam as embarcações lotadas de animais e que resultam numa poluição imediata e duradoura nos locais afetados. Em Porto de Barbacena, no Pará, por exemplo, uma embarcação com cerca de 5 mil animais virou e afundou numa cena de terror onde a maioria dos animais não conseguiram sair e morreram afogados, desesperados. Suas carcaças ficaram nas praias ali ou no leito da região, contaminando o local por anos. Isso mesmo, Laís. E olha, o mais impressionante é que existem decisões judiciais pedindo para as empresas responsáveis retirarem a embarcação de lá, porque ainda tem também muita carcaça de boi, né? E mesmo assim, até agora nada foi feito. Isso é o que mais impressiona, Laís. O acidente aconteceu dia 6 de outubro, onde quase 700 toneladas de animal vivo, de cabeças de boi, naufragaram junto com essa embarcação. Enfim, apenas 100 bois foram salvos e o resto todo morreu, e tem mais de 3 mil ainda carcaças embaixo d'água junto com a embarcação. E sem contar a poluição do meio ambiente, né, Laís? As praias de Barcarena estão todas comprometidas, aquela área, os moradores até agora não receberam nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de, indenização por conta de todo esse estrago. Muita gente teve que sair das suas casas, que moravam à beira das praias, tiveram que sair por conta da contaminação daquela área. E esse caso nem de longe foi o primeiro, ou seja, o risco ambiental é gigantesco. Mas já que estamos falando nas embarcações, como não citar o caso que ocorreu recentemente, onde 895 vacas ficaram vagando por mais de 2 meses pelo Mediterrâneo após a embarcação ter o seu atracamento negado por suspeitas de irregularidades sanitárias. Até mesmo para o reabastecimento de comida para os animais foi negado, o que forçou esses seres a enfrentar vários dias somente com água. O relatório dos veterinários encontraram 22 vacas mortas ali no mesmo espaço que as outras, além de restos mortais de outros animais que foram cortados para serem atirados ao mar. E isso porque a gente nem vai entrar muito nos acidentes que os próprios animais sofrem. Quem aí não lembra da história do boi que apareceu na praia depois de nadar fugindo de um barco? Ou dos outros tantos animais lesionados e que são içados pelas pernas e arrastados para fora do barco. Mas vamos aqui tentar ser um pouquinho mais didático e assim conseguir enxergar melhor essas tantas problemáticas, seja ética, econômica, ambiental, de uma vez só. Vamos num passo a passo do começo dessa jornada. Teoricamente, essa jornada possui 5 etapas: seleção dos animais, exames, quarentena, transporte e adaptação dos animais nos navios. Sim, adaptação, pois esses animais precisam aprender a comer e beber no navio. Agora, quem garante que todos os animais fazem isso antes de zarpar? Aí é outra história. O gado, antes de chegar aqui no porto, ele vem em estação de pré-embarque, né? Onde o gado tem que aprender a se adaptar ao navio. E quando ele chegar no navio, ele tem que aprender a comer no navio e a beber água.
carregados nas carretas, independente do clima, da temperatura, das condições da estrada, os animais abarrotados nestes caminhões sofrem com a falta de espaço, sofrem com a sede, com a falta de cuidado. E isso você pode ver num documentário feito por investigadores da entidade Trate com Cuidado, que seguiu um lote de bois desde a sua origem no Amazonas até o seu destino no Líbano. Foram registrados já nas primeiras horas animais exaustos, feridos e sem qualquer condição de continuar essa longa viagem até o porto. Já bem no começo desse processo, os animais mostram sinais de fraqueza e ferimentos. They have about 30 heads in a very tight way. They are put together, you cannot move. Many that fall cannot come up again because it's too tight, and they will stay there in that position without eating, and most of the journeys without even having water for 3-4 days. E todas essas condições desfavoráveis possuem inclusive efeitos significativos na qualidade da carne, onde relacionada ao estresse que esses animais são submetidos, além de conduzirem à morte e representarem a principal causa de contusões, devido aos efeitos do jejum e da dieta hídrica, uma enorme queda anômala de pH impossibilita a carne a ser exportada por motivos sanitários, traduzindo em percas econômicas. Essa privação de água e de comida faz com que a perda de peso vivo nas primeiras 24 horas chegar a 11%. Ou seja, aquele acordo das 5 liberdades de bem-estar animal preconizadas pelo CFMV são totalmente ignoradas. A galera tá cagando pra isso. Um laudo feito pela veterinária Magda Regina no navio Nada, esse que a gente comentou no começo do vídeo, em 2018, ainda aponta que muitos destes caminhões tinham ali varetas com pontas metálicas conectadas ao sistema elétrico do veículo. Após longas horas e até mesmo dias de viagens antes desses animais chegarem ao porto, esses bois ainda precisam passar por uma quarentena, caso eles tenham ali cruzado estados, por exemplo. E ainda depois desse período de quarentena, eles voltam para dentro dos caminhões, onde seguem viagens socados por horas. Aí eles saem do estado do Rio Grande do Sul, vêm para o estado de São Paulo, onde dá uma quarentena, aí eles se deslocam de São Paulo até aqui o porto, depois já 600 quilômetros. Passada essa viagem do terror, esses animais ainda não vão ter sossego. Chegando ao porto de embarque, não é difícil encontrar animais que apresentam lesões sérias, sendo como patas quebradas, sangramentos, cortes profundos e que impossibilitam o seu embarque, sendo mortos ali mesmo. Essa novela ainda não acabou, porque esses animais muitas vezes precisam esperar horas, até mesmo dias, para serem descarregados dos caminhões. E um dos aparatos utilizados para tal descarregamento são bastões de choques e outros que aumentam ainda mais o estresse e o desespero desses animais. De qualquer maneira, é um cuidado que o ser humano tem que ter com os animais, evitar que sofra maus tratos e ferimentos. Evitar que sofra maus tratos e ferimentos, enfim, eu acho que isso aí faz parte da consciência do ser humano. Mas como assim? Peraí. Como que vocês garantem todo esse bem-estar dos animais se nessa mesma reportagem é afirmado que depois que esses animais são embarcados, o problema já não é mais seu? Como? Que é a parte onde chega até o navio. Daí para frente já é o pessoal que toma conta, é o pessoal do navio. Laudos técnicos mostram abundantes indicativos que comprovam os maus tratos e a violação explícita da dignidade do animal. Animais amontoados, vivendo em meio às fezes e urina, muitos deles já sendo pisoteados pelos demais. E isso é só o começo desse cruzeiro nada agradável, onde além das intempéries climáticas, como altas temperaturas durante o dia e significantemente baixas durante a noite, esses animais ainda têm que lidar com as oscilações da embarcação que resultam em frequentes desequilíbrios. Afinal, bois não evoluíram para se equilibrar no balanço das ondas.
E isso ainda fica pior, pois uma vez que a responsabilidade em alto mar já não cabe aos órgãos nacionais, esses animais ficam à mercê de uma equipe técnica médica muito reduzida. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, nesse caso do navio Nada, orbitava entre 1 a 3 veterinários para cuidar dos bois, ou seja, uma proporção de 9 mil animais para cada profissional. E aí? Você acha que você dá conta? Dá conta de cuidar de 9 mil animais balançando dentro do navio, dormindo em cima de fezes, não comendo ou bebendo, né? Porque ninguém checou ali um a um para ver se aquela adaptação de aprender e comer e beber no navio foi feita com sucesso. E aí, você dá conta? Eu acho que não, né? Depois de um carregamento que dura 2 dias, o navio Calife finalmente parte de Belém. The first 10 days of trip. They are very angry and they banging all around, everywhere around. So, but if the cargo is moving like that, it must be dangerous for the ship. Yes, that's why they make the maneuver stop it. A lot of them die during the trip. How many die? Depends. The approximately 8 to 10%. Segundo Lynn Simpson, uma experiente e respeitada médica veterinária que trabalhou por cerca de 10 anos na exportação de animais vivos em navios, esta atividade é intrinsecamente cruel. Os animais durante a viagem são submetidos a condições de tortura, sofrimento e pânico. Registros feitos por esta veterinária durante este longo período trabalhando dentro dessas embarcações confirmaram os horrores vividos por esses animais. Estas condições somadas resultam não somente em lesões graves, mas também em doenças impossíveis de serem tratadas a bordo, obrigando os tripulantes a matarem os animais e os descartarem no oceano. Porém, a gente deve lembrar que o navio não foi projetado para ser um abatedouro. Ele não possui espaço para qualquer gasto na implementação estrutural para tais fins. Ou seja, a forma mais barata de tirar a vida daquele animal em agonia é, na maioria das vezes, uma bala. E este acúmulo de excremento grudado por todo o animal, além de ser nada higiênico, dando ali brechas para inúmeros patógenos nocivos, faz com que o gado, por exemplo, não consiga dissipar o calor pela superfície do corpo. Ou seja, nos dias quentes, esses animais podem ser literalmente cozidos de dentro para fora. E esta é uma morte terrível, pois eles podem ali sofrer por dias enquanto seus órgãos desligam um a um devido à alta temperatura corporal. Um exemplo disso foi em 2013, onde mais de 4 mil ovelhas morreram a bordo do Border 3 devido às temperaturas altas encontradas na passagem da embarcação pelo Golfo, transformando esse navio em um verdadeiro forno flutuante. Mas voltando ao gado embarcado lá no Amazonas. 17 dias depois de sua saída, o navio Calife chega em Beirute e lá investigadores tiveram acesso ao seu interior bem na hora desta chegada. Bom, eu acredito que depois de tudo que a gente já conversou aqui, você não vai mais se surpreender com o que eles encontraram. Superlotação, sujeira, animais feridos, mortos, perdidos que depois de semanas em alto mar ainda vão ter que enfrentar novamente longas viagens em caminhões até seu destino final. E aí só depois vão ser mortos seguindo esses preceitos religiosos. E aqui vale lembrar que até mesmo para alguns líderes destas religiões, tal prática é totalmente contrária ao que diz o Corão. ممكن يعني يستخدموها يخلوها تحت يعني داخل الأرض ويستفاد منها كسماد هذا وإلا ما فيها فائدة يعني هي تصبح يعني ميت. Então, os maus tratos são evidentes e tal prática contraria tanto os acordos internacionais quanto as leis nacionais de proteção animal. A atividade de exportação de animal vivo, ela é inviável economicamente se todas as regras de bem-estar animal forem cumpridas e ela só se sustenta pelo descumprimento das regras de bem-estar animal. Então, nós prosseguimos com essa prática ou nós estabelecemos rígidas normas e ela vai acabar fatalmente.
Eu acho que é absolutamente viável o lucro que é buscado pelos exportadores e o exercício da prática. E somado à perda tributária, o impacto ambiental, muitos países já caminham para a proibição deste tipo de exportação. Um movimento liderado pela ONG Compassion and World Farming. Sim, eu sei que é uma entidade bem-estarista, eu sei. Mas essa ONG mobiliza mundialmente o Dia Internacional contra a exportação de gado vivo, com o objetivo ali de conscientizar as pessoas sobre o sofrimento dos animais dentro deste sistema. Como se o sistema que ela fomenta fosse assim totalmente ético, mas isso é para uma outra hora. Mas o que eu tô querendo dizer, que até mesmo dentro desse movimento bem-estarista que visa a manutenção da exploração animal, porém ali com algumas maquiagens que não mudam o destino desses seres, este tipo de exportação é considerada cruel e insustentável. Em uma entrevista à Agência Brasil, a diretora de educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Elizabeth McGregor, disse que embora existam leis que determinem tratamento humanitário para o transporte de gado vivo, quais humanos seriam colocados nessa situação? A questão do bem-estar animal é zero. Mas nem tudo está perdido. A Nova Zelândia, por exemplo, proibiu a exportação marítima de gado vivo neste ano. O risco para a reputação do país superava qualquer ganho financeiro, na medida em que não é possível salvaguardar o bem-estar dos animais assim que eles deixam as costas da Nova Zelândia. Isto ocorreu um ano depois que esse país já tinha suspendido temporariamente as exportações por conta de um naufrágio de um navio com 5.800 cabeças de gado com destino à China. Mais de 40 tripulantes e todos os animais morreram nesse acidente em 2020. E assim, mesmo tendo um acordo bilionário com a China, que é o maior parceiro comercial da Nova Zelândia e um grande comprador de gado vivo, o ministro da Agricultura neozelandês afirmou que não está preocupado em ofender a China, pois não se trata da China, é uma questão de bem-estar animal. E a Nova Zelândia não está sozinha nesse barco não. É válido lembrar que atualmente são mais de 40 países que se mobilizam contra a exportação de gado vivo. E eu já sei o que você está se perguntando. Mas Croco, você não acredita que fomentar uma lei que proíbe especificamente esse tipo de exportação e não a exploração desses animais como um todo também não poderia ser uma medida bem-estarista? Ou seja, uma lei que impeça a exportação estaria favorecendo esse mesmo mercado dentro do país? Ao meu ver, não. Assim, os animais que infelizmente já estão morrendo dentro do país, eles vão continuar morrendo com esse tipo de exportação. Não há uma queda significativa por conta disso, uma vez que está surgindo um novo ramo da criação animal. São fazendas e uma cadeia de produção especificamente para atender essa nova demanda, inclusive com raças e padrões exatamente para isso, ou seja, um novo nicho de mercado. Então, uma lei que proíbe tal prática, no meu entendimento, pode esta expansão, este surgimento de mais um braço da exploração animal. Entretanto, este setor que mesmo com uma alta queda em 2020, cerca de 53% se comparado ao ano anterior, isso se deve muito à atual pandemia, esse setor ele continua planejando sua expansão e direcionando altos investimentos para a manutenção desse tipo de exportação. Afinal, o Porto de Rio Grande fez no mês de março de 2020, em meio a esta doideira que a gente está vivendo, o maior embarque de gado vivo da sua história. Apesar das dificuldades econômicas impostas pelo coronavírus, o Porto de Rio Grande está conseguindo manter as atividades e vai concluir amanhã o maior embarque de gado vivo da história do terminal. O navio chegou a Rio Grande no sábado e vai levar 20 mil cabeças de gado para a Jordânia, um importante parceiro comercial no Brasil. 100 carretas trouxeram os animais até o porto. Ou seja, nem mesmo com os abundantes indicativos que comprovam os maus tratos, a total violação explícita da dignidade daqueles animais, da crueldade, do sofrimento, da corrupção do bem-estar animal sob as mais variadas formas possíveis, nem mesmo a perca de tributos em favorecimento do enriquecimento de poucos elos desta cadeia exploratória está sendo suficiente para que, assim como a Nova Zelândia, os nossos representantes legais enxerguem a falta de ética e o retrocesso que tal prática traz. Ou será que muitos deles são os verdadeiros beneficiados com tal indiferença?
Para que este cruzeiro de terror não se consolide, a gente precisa de você. Sim, você. Se manifeste. Nos ajude a pressionar os políticos a banir de uma vez por todas a exportação de animais vivos. E para isso, eu vou deixar aqui na descrição desse conteúdo todas as formas que você pode somar nessa causa. Então, reveja seus hábitos, repense seus conceitos, mas mude. Faça alguma coisa. Só não seja indiferente. E já que você ficou até aqui, até o final do vídeo, muito obrigado mesmo por assistir ele completo. E assim, se você puder, é lógico, me ajuda compartilhando esse vídeo nos seus stories ou mandando naquele grupo de WhatsApp, sei lá, onde você acreditar ser válido. Pois olha, deu um trabalhão pra gente fazer. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.